Peter Lynch foi um dos melhores investidores de todos os tempos. Foi gestor do Fundo Magellan em 1963, um fundo que teve uma média de 30% de retornos anuais, e em 1989 ele escreveu o livro One Up on Wall Street. Neste livro, Peter Lynch fala dos vários tipos de empresas que existem no mercado e como os podes avaliar. No vídeo de hoje eu vou-te ensinar a classificar e a analisar cada uma dessas empresas. Vamos começar com o tipo de empresas menos atrativo, os de baixo crescimento. Costumam ser as empresas menos atrativas de investir porque têm a menor taxa de crescimento. Por norma, são empresas que crescem com indexação à inflação e costumam pagar-te uma taxa de dividendo alta. Um exemplo destas empresas seria, por exemplo, a Walmart, onde já tem o seu modelo de negócio bem estruturado e bem implementado nos Estados Unidos, mas a taxa de crescimento acaba sempre por ser indexada à inflação dos produtos que é passada para o consumidor. Em contrapartida, é uma empresa que paga um dividendo até alto comparado com o mercado em geral, por isso pode ser visto como um investimento menos volátil. Em segundo lugar, temos os stalwarts, que seriam empresas que Peter Lynch define como de médio crescimento. Para terem uma pequena noção, a Apple acredito que possa se enquadrar neste tipo de investimento. Isto porquê? Primeiro, é uma empresa já bem estabelecida, com possibilidade de receita até alta, mas que já tem uma dimensão tão gigante e já está tão estabelecida no mercado mundial que é muito difícil chegar a múltiplos de crescimento de 20, 30, 40% anuais. Peter Lynch acredita que estas empresas seriam um bom tipo de investimento se os investidores se comprometerem a ficar com o estoque no longo prazo. Portanto, não será aqui uma empresa para ganhar dinheiro da noite para o dia, não é? Como assim devia ser, mas sim uma empresa que no longo prazo te retornará quer em apreciação de múltiplos, quer no pagamento de dividendos. Por norma, este tipo de empresas eventualmente irá acabar por se tornar numa empresa igual à anterior, onde o crescimento é bastante baixo, mas o pagamento de dividendo acaba por ser alto. Em seguida, temos o tipo de empresas que acaba por ser bastante procurada pelos investidores de retalho, mas que no fundo são o tipo de empresas que mais prejuízo dão aos investidores. Vou passar a explicar. As empresas de crescimento são empresas capazes de retornar vários múltiplos de receita anuais. Com isto quer dizer o quê? São empresas capazes de fazer crescer a sua receita 50, 100, 200, 300% ao ano. Por norma, este tipo de ações são muito mais voláteis e o tipo de empresa é muito menos estabelecida. São empresas com um grande potencial, mas também com um grande risco. Neste caso, quando falo em risco, não falo em volatilidade, porque existe um risco físico palpável de que a empresa entre em bancarrota. Agora vou falar de um tipo de empresas que eu não procuro porque gosto bastante de manter empresas no longo prazo. As empresas cíclicas são empresas que aproveitam o ciclo económico para beneficiar dele. Isto é, empresas que vão beneficiar de um ciclo económico mais abastado. Por exemplo, neste momento somos capazes de estar a passar por tempos recessivos ou não, portanto o consumidor acaba por se reter nas suas despesas. Isto reflete-se, por exemplo, no mercado automóvel. Os consumidores estão muito mais abertos a comprar um novo carro quando sentem que estão num ciclo económico favorável. Para beneficiar deste tipo de empresas é simples, é antever o ciclo económico que se avizinha e investir de antemão. Em quinto lugar, temos um tipo de investimento que eu recentemente fiz um aporte numa empresa do género, que seriam os investimentos por ativos, ou asset plays. Como o mercado de ações é regulado pela oferta e a procura do tipo de ativo, muitas vezes uma empresa pode estar a ser desvalorizada quando assim não existe razões. Neste caso que eu investi, a empresa em questão tem mais dinheiro em mão na sua folha de balanço do que propriamente na sua capitalização de mercado. Ou seja, tecnicamente eu comprei o dinheiro da empresa e recebi tudo o resto de graça. Receita, fluxo de caixa, investimentos, etc. Por norma, este tipo de empresas são difíceis de encontrar porque existem várias prospecções de crescimento do mercado e da economia em geral. E em segundo lugar, porque são situações tão caricatas que acabam por ser muito raras de acontecer. No entanto, vou deixar aqui claro que um tipo de investimento desta categoria não significa que seja um investimento certo. Finalmente, temos o tipo de empresas que são os turnarounds, empresas sem prospecção de crescimento de mercado, mas que tenham uma tese de dar a volta, de renascer, de fazer no modelo de negócio reaparecer e reviver de alguma forma.
Uma empresa deste tipo, acredito eu, que seja, por exemplo, a Intel, onde os investidores acreditam que a Intel acabou por perder a sua credibilidade de longo prazo no mercado, mas que existe uma tese, um fundamento para a empresa dar a volta e voltar a continuar a crescer nas mesmas medidas do que os seus rivais, por exemplo. Ok, tu sabes o que são agora cada tipo de empresas, mas como é que tu avalias esse tipo de empresas? Vamos por ordem. Temos as empresas de baixo crescimento. Eu olharia simplesmente para Dividend Yield e Payout Ratio. Por norma, evitaria também empresas que têm um PE alto. Se a taxa de crescimento expectável é baixa, é pouco razoável que tenham um PE alto. Em seguida, Stalwarts. Eu investiria em empresas que já tenham reconhecimento de marca implantado, ou seja, um moat, algo que lhes proteja contra o resto do mercado. Se fosse procurar este tipo de empresas, não esperaria por retornos muito altos, mas também esperaria em contrapartida que não houvesse muita volatilidade no meu portfólio. Portanto, se és deste tipo de investidor, acho que é um bom investimento. Em seguida, empresas de crescimento. É um bocado difícil quantificar e qualificar aqui uma empresa de crescimento, mas existem vários rácios que podem nos ajudar. Primeiramente, eu gostaria de uma empresa que no curto prazo tivesse uma folha de balanços muito estável, ou seja, que a dívida não fosse ser engolida pelos ativos que existem, porque eventualmente acabaria por ter um grande risco de dissolução, de bancarrota, não é? Neste caso. Em contrapartida, a dívida de longo prazo acabaria por não ser tão importante, porque se é uma empresa de alto crescimento, então o fluxo de caixa vai ser escalável e provavelmente vai conseguir cumprir essas obrigações de longo prazo de 2, 3, 5, 10 anos. Essencialmente é preciso ver se a taxa de crescimento da receita é assim tão exponencial como deve ser, se os custos operacionais da empresa vão reduzindo, nem que seja lentamente, aos poucos, ao longo dos anos, e se a margem de lucro se realmente se reflete nesse tipo de crescimento. Em seguida, empresas cíclicas, tal como eu disse, é entrar antes que o carrossel comece a andar. Por exemplo, empresas que sejam do setor de materiais de construção, certamente vão beneficiar de um ciclo económico mais favorável. Então, se nós entrarmos antes deste ciclo, acabamos por beneficiar, porque é aí que a empresa acaba por ter mais a exportação de materiais, por haver maior procura, maior construção, e então se entrarmos antes acabamos por beneficiar desse tipo de receita. Pessoalmente eu não costumo procurar este tipo de empresas porque ainda que possa fazer análises macroeconómicas é sempre muito incerto que entremos num ciclo económico mais ou menos favorável. Turnarounds ou empresas que sejam para dar a volta, acredito que seja para investidores mais experientes, porque existem várias métricas, principalmente qualitativas, que podem beneficiar a empresa no longo prazo. Por norma, empresas que tenham ratios de dívida quanto aos seus ativos muito altos, dívida financiada, acaba por ser muito mau, porque já são empresas que vão ter custos de reestruturação, ou seja, a sua margem de lucro vai ser reduzida ainda mais, o dinheiro que entra vai ser mais reduzido, mas o dinheiro que sai tem de continuar o mesmo, ou seja, empresas que tenham este tipo de rácios altos acabam por ter um bocado mais de dificuldade e isso vai refletir-se no stock. Outro grande problema com isto é que o sentimento de mercado acaba por ser abusado. Ou seja, empresas que já estão na fossa acabam por ser muito mais crucificadas. O exemplo aplica-se também ao contrário, ou seja, quando a empresa realmente consegue dar a volta, os resultados na ação são muito mais explosivos, conseguindo em um dia apenas mudar a cotação de mercado em 20%, 30%, por exemplo. Por fim, asset plays são empresas que são difíceis de encontrar. É muito provável que consigamos, por rácios, através de screeners, encontrá-los, ou seja, procurar por empresas com capitalização de mercado mais baixa do que ativos correntes, principalmente, não é? Mas há aqui várias nuances que também temos de ver, não é? Será que a empresa gera fluxo de caixa? Será que a margem de lucro é assim tão significativa que possa realmente apreciar? Mas existem várias formas, várias vertentes em que isto pode acontecer. A primeira seria, por exemplo, uma empresa que faz $10 com um PE de 10, então a ação vai estar a $100. No próximo ano, se a empresa fizer $20 de lucro e o PE se mantiver a 10, então a ação vai duplicar, vai ter uma rentabilidade de 100%. Mas existe aqui também outra vertente, que seria simplesmente
qualitativa e não quantitativa. Imaginemos que a empresa faz $10 no ano 1 com um PE de 10, a ação vai estar a 100, mas no próximo ano, se a empresa fizer $10 na mesma, ou o mesmo lucro, com um PE de 20, a apreciação vai ser em 100% igual. E esta apreciação de PE vai apenas da percepção dos investidores, da procura que existe perante elas. Por isso há aqui várias nuances nas asset plays principalmente que nós temos de ter em conta. Mas tudo isto existe no livro de Peter Lynch. Aconselho-te muito a ler, se tiveres interesse em ações. Eu vou deixar o link do livro na descrição, se tu tiveres interesse. É um livro super fácil de ler, muito convidativo e que vai deixar-te a tua mente de investidor muito mais desenvolvida. E é isso por hoje. Se este vídeo trouxe algum valor à tua carreira de investidor, dá um like e se gostares deste tipo de conteúdo, subscreve para não perderes mais vídeos.